Onda Pod, o podcast da harmonia. Oi pessoal, aqui é Marcos Holtz, vou ser seu host hoje aqui no Onda Pod. E hoje a gente tem aí o time de sempre, nossos comentaristas. Estamos aqui com o Mikael Ackerman. Oi pessoal, prazer estar aqui de novo. O outro comentarista, o Marcel Borim. E aí gente, tudo bom? Prazer estar aqui também. E hoje a gente tem o grande prazer de ter 3 convidados ilustres aqui, que trabalham com a gente na harmonia no dia a dia e são excelentes físicos, né? O pessoal fala, nossa, mas físicos trabalham com acústica. Na verdade, a acústica é um fenômeno físico, né? Então, estamos falando aqui com os pais da matéria, né? As pessoas que estudam ali o fenômeno. O primeiro convidado aqui é a Elaine Lemos. Bom dia, Elaine. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite. O segundo convidado é o Mitsu. Manda um alô pra gente, Mitsu. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. E o Vitor Romanelli. Bom dia, gente. É um prazer participar. Então, como eu havia dito, nós temos aí 3 físicos, né, que estudam o fenômeno, e não só isso, eu me lembro que quando antes de fazer arquitetura, uma das coisas que eu pensava em fazer era a física, porque realmente é algo que sempre me fascinou, porque a física, se você parar para pensar, ela está em absolutamente tudo que a gente faz, né? Tudo que você olhar ao redor, você vai encontrar algum tipo de dúvida em relação a como acontece. Então, a física realmente é um universo enorme aí para a gente conversar. E a primeira pergunta que eu faço aqui para os convidados, começando aqui com a Elaine, cada um vai responder aí para si o que acha que é a pergunta, o que é física, não é? O que para você é física? E quais as áreas principais que você tem trabalhado na física aí nos últimos anos, hein, Elaine? Fala para gente. Então, física, para mim, é uma ciência que tenta explicar os fenômenos naturais. Basicamente, acho que é isso. E, bom, nos últimos anos eu fiquei na acústica, né? Então, acho que basicamente eu estudei mais a acústica e mais o lado prático e aplicado da acústica, né? E, enfim, é uma das áreas aí, é a área que eu mais trabalhei. Muito bom, Elaine. Mitsu, para você, o que é física? Bom, gente, isso é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que física, para mim, é aquele bando de malucos que fica tentando entender como é que o mundo funciona. Essa, para mim, é a definição que eu sempre achei que é a verdadeira. Em relação à minha atuação em física, basicamente, assim, é tentar, na acústica, né, na verdade, tentar entender como é que, vamos dizer, a propagação de som acontece nos ambientes, como é que vamos dizer, uma onda sonora atravessa uma parede, vamos assim dizer, esse tipo de coisa, né? Entender como é que os fenômenos na nossa área, na área de acústica, acontecem, né? E principalmente como é que eu faço para medir esses fenômenos, entender esses fenômenos, mensurar eles. Interessante isso, hein? E agora o nosso terceiro convidado, o Vitor, vai dar a sua explicação aí. Para você, Vitor, o que é física e como você aplica ela no seu dia a dia? Bom, para mim a física é uma ciência que estuda o funcionamento do universo, né? Basicamente, desde do micro ao macro, né? Do pequeno ao gigantesco, né? E uma coisa que eu acho interessante da física é que ela usa uma linguagem consistente para tentar descrever esses fenômenos, justamente porque a natureza em si é consistente, né? Então ela acaba usando a matemática, que é uma linguagem capaz de transcrever esses fenômenos. Isso é física. Então, como vocês podem ver, a definição, mesmo entre os físicos, a definição varia muito, né? Isso acontece também com a questão do ruído, a questão da acústica, porque é uma área realmente gigantesca, né? Provavelmente o Mikael vai ter alguma definição física que realmente deve estar fora dos livros aí. Mika, para você, física, o que é? Olha, na verdade eu iria muito pela definição da Elaine, é o campo da ciência que busca explicar os fenômenos naturais e acho que, como o Vitor falou, com uma linguagem consistente, né, que seja universal, que não dependa do inglês ou do português ou do alemão. Ela é realmente universal. Então é um desafio bem ambicioso.
E Marcel, você que é um engenheiro acústico, para você como que funciona isso? Para mim, bom, eu já no passado já pensei em fazer física também, deixar a revelação aqui. E mas eu acho que vai bem por essa linha também. Eu respeito muito a física, é a explicação de tentar explicar como funciona todo o universo, né, e do modo lógico, né, do modo com respaldo científico, né, com toda uma matemática por trás, e acaba sendo a mãe de, digamos assim, de toda a ciência, né, de toda a engenharia. Basicamente a física está por trás de tudo, né. E eu acho que ainda por trás da física tá a matemática, né, me corrijam se eu estiver errado. Não, e ainda digo mais, eu diria que por trás da física ainda está a filosofia e outras áreas de ciências humanas também, porque a física também está muito ligada de onde viemos para onde vamos, né? E que são as questões hoje principais da filosofia, se você pensar. E a física ela está ali em uma fronteira que é uma fronteira interessantíssima, onde você tem a matemática, você tem toda a área de ciências, tanto exatas quanto humanas, né? Então acho que realmente é um universo ali que a gente tem, literalmente, um universo de coisas para conversar. Então, nesse momento, agora a gente vai entrar um pouco mais com os nossos convidados, entender um pouco cada um deles. Se vocês puderem rapidamente dizer para a gente por que vocês se interessaram por isso e como que foi a história. Vocês caíram de paraquedas, vocês assistiram um programa de TV que inspirou. O que, que aconteceu que vocês foram cair para esse lado da física? Começando aí agora, vamos começar pelo Mitsu. Conta pra gente, Mitsu. Começar por mim. Tá, eu caí de um pouco, não vou dizer gaiato, mas assim, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, a USP não tinha curso de química à noite, então eu fiz física que tinha à noite. Não que eu não goste, né? Porque né, eu sempre fui curioso, entender como é que as coisas funcionam. Essas coisas assim, um pouco até existenciais, né? Bom, o que é o universo? O que é aquela estrela brilhante no céu? Como é que aquilo funciona? Por que o sol brilha? Pois, então assim, ele tem a ver com a minha curiosidade natural das coisas. Aí, embora a química também sempre foi minha grande paixão, na verdade. Mas assim, eu caí um pouco de ganhar nesse sentido. E aí, a partir daí, estou já nesse mundo há sei lá quanto tempo, trabalhando com física. Quase 25 anos. Interessante. Então, alguma coisa te fisgou ali na física que fez você seguir e fez você atuar profissionalmente com isso também, não é, Mitsu? É que o físico, na verdade, assim, eu falo, físico não sabe fazer nada, mas ele tem conhecimento para fazer tudo. Isso que eu acho que assim, a definição minha, assim, na verdade você se forma, você não sabe fazer nada, mas você tem capacidade de fazer muita coisa. E esse acho que foi o caminho aí que me permite abrir muitas portas, né? É muito difícil você achar arquiteto que faz arquitetura também, porque o arquiteto ele tem uma formação generalista, ele acaba abrindo para várias frentes diferentes nas artes, né, mesmo na construção, ou como a gente que trabalha com acústica também, né? Então acho que esses cursos, tanto física quanto arquitetura, eles são cursos bem generalistas, né, e permitem que você trabalhe aí até em banco, né? Tem vários físicos que trabalham em banco também, então é uma área realmente bem abrangente, né? É, assim, exemplo de físico eu tenho, sim, eu conheço físicos que foram crítico de arte até uma física famosa que é primeira-ministra da Alemanha, né? Então, o que eu falo, físico tá atua em qualquer área, praticamente, que eu digo. Esse é o caminho assim, que eu acabei trilhando também. Trabalhei em várias áreas diferentes, tá? E a física sempre foi a base, né? Me ajudou muito nisso, sabe? Esse negócio de ter um método científico, saber atacar um problema. Basicamente, você leva isso para qualquer trabalho. Elaine, conta pra gente, como você caiu de paraquedas aqui no Mitsu, você sempre quis ser física desde criancinha? Então, eu tive muitas dúvidas na vida. O que eu queria ser desde criancinha era escritora, né? E até hoje não rolou. E na época do cursinho me passou muitas coisas pela cabeça, desde psicologia, letras, filosofia, a engenharia, obviamente, e acho que a última foi a física. Tem um pouco a decisão por física é um pouco parecida com a do Mitsu, assim,
porque eu já trabalhava na época, eu tinha feito eletrônica, né? Isso também me encaminhou também para a área mais de exata, né? Ou, entre aspas, exata, né? O que a gente chama de ciência exata aí. Então eu fiz eletrônica na época eu trabalhava e eu não queria parar de trabalhar, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer e isso impossibilitava fazer engenharia sem pagar a faculdade, que também era uma coisa que eu queria. E teria que ser integral, enfim, na USP, então não dava. E aí eu acabei optando pela física também porque tinha noite. E eu conseguia conciliar, pelo menos no início a gente consegue conciliar, depois fica confuso. Eu conseguia conciliar com o trabalho. Então foi mais ou menos isso. E é isso que o Mitsu falou também de que o físico digamos, pode fazer qualquer coisa, né? Isso a gente ouve durante toda a graduação. O físico pode fazer qualquer coisa, né? Isso é interessante hoje porque eu já não estou mais na área da acústica, né? Continuo na harmonia, mas não estou na área da acústica, na área técnica. E acho que tem muita coisa da física que a gente aprende na física e nos métodos científicos aí, a questão da análise, né? O olhar crítico para as coisas, acho que ajuda muito em qualquer área que realmente você vai atuar. Então acho que é isso, mais ou menos aí o resumo da minha Interessante. trajetória. Quem não sabe, a Elaine agora é diretora de gestão da Harmonia. Então hoje ela trabalha muito menos com números físicos e mais com números financeiros, né, Elaine? Então mudou completamente o foco e ela também lida muito com pessoas. Isso é interessante, de que, como eu disse, a física ali acaba ficando uma fronteira onde as humanidades estão bem pertinho, né? Principalmente na área de filosofia, que para os gregos não tinha distinção, né? Tudo era filosofia, né? Então a física sempre fez muito parte desse questionamento que a gente tem. E o Vitor, né? Pode falar, Helene. Uma curiosidade, né? O Instituto de Física, na verdade, antes era eu não lembro o nome agora, mas era a Faculdade de Filosofia da USP, né? Realmente tem tudo a ver, assim, para você estudar, querer entender como o mundo, como o universo funciona, você parte das perguntas, né? Por quê, como, o que eu estou fazendo aqui, né? Que sentido tem tudo isso? Então, acho que a motivação realmente acho que vem aí das ideias e da filosofia. E Vitor, você concorda com a Elaine? Como que é para você isso também? Como foi? Você caiu de paraquedas ou você também sempre sonhou em fazer física? Como foi para você? Eu de jovem já gostava bastante de matemática, né? Aí depois que eu conheci a física, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Eu acabei escolhendo a ciência pura mesmo, né? A própria física, né? É uma coisa que eu já tenho mais paixão, assim, inicial mesmo, assim, né? Foi estimulado pela paixão inicial. Então foi bem direto. Vitor, no seu dia a dia, como você enxerga a física no seu dia a dia, no seu trabalho, relacionado principalmente ao seu trabalho voltado com a acústica, na parte prática, uma vez que a física, como foi dito aqui, é algo que parte desde a física quântica, que você está ali nos átomos, até o conhecimento gigantesco do universo. Agora, do ponto de vista prático, como que você aplica todo esse conhecimento que a gente acumulou até aqui no seu dia a dia, no seu trabalho com a acústica, Vitor? Nossa, vou falar a verdade, parece que é uma pergunta meio difícil de responder, porque é cada coisa que você aprende, né, durante a graduação, que você aplica de forma mais diluída, vamos dizer assim, no trabalho, né? Mas tá em tudo, assim, a física. Não tem como a gente fugir das leis da física, né? Então, realmente, ela tá em tudo que a gente faz, né? Mas, assim, no trabalho, tem que fazer, às vezes, uma conta ou outra, interpretar uma norma, e quando a gente vê aquelas equações gigantes de norma, é menos assustador pra gente, porque a gente acaba fazendo um curso muito forte, né, nessa parte de matemática. A parte de desenvolver, fazer planilha também, desenvolver ferramentas, né, com programação também é uma coisa que, pelo menos na minha era de graduação, né, a gente já teve mais forte, né, não sei, na época do Mitsu e da Elaine, essa parte de programação foi bem forte na minha graduação, né, então ajuda bastante a gente desenvolver ferramentas para ajudar nos cálculos de acústica, né, e etc.
mas assim, acaba dando uma visão muito boa, assim, sabe? Científica mesmo da coisa, da acústica, né? Mas especificamente é uma coisa difícil de responder, porque tá em tudo, assim. Então é basicamente isso. Ô, Vitor, o que vocês aprendem de acústica na faculdade de física? É pouca coisa? Pois é, então, na verdade, até o pessoal falou das áreas da física aqui, né? Eu resumo sempre em 4 áreas, tá? É mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. A acústica estaria ali na mecânica, né? Que entra na parte da ondulatória. Então a gente aprende um básico de ondulatória e bem pouca coisa de acústica ali, né? Obrigatoriamente, né? Só que como eu já estava me apaixonando por acústica, porque eu tocava instrumento, né? Essas coisas, eu fui me apaixonando. Eu já fiz iniciação na área, né? E procurei fazer disciplinas relacionadas a isso, né? Então, além da matéria obrigatória, eu peguei matérias de vibrações, matérias de acústica musical, de acústica de salas, e por aí vai. Inclusive, o seu trabalho final foi relacionado à acústica, não foi, Vitor? Iniciação científica foi relacionada a áudio e acústica, né? Não tem TCC lá. Ah, entendi. Você fez uma iniciação científica onde você desenvolveu um modelo matemático aí para acústica de salas, não foi? Isso, foi no núcleo de engenharia de áudio e codificação sonora da Poli. Então, existe uma conexão lá da Politécnica com a Faculdade de Física e permite ali que os estudantes consigam fazer uma formação meio cruzada, assim, com outras áreas? Olha, hoje em dia esse grupo, eu acho que ele tá mais, vamos dizer assim, tá mais deixado de lado, né? Mas tem um outro grupo muito forte lá, que é no IME, que é no Instituto de Matemática e Estatística, que é o grupo de computação musical. Mas é basicamente as mesmas áreas de pesquisa, assim, né? Muita coisa voltada para áudio e acústica de salas, é bem legal. E música também, né? Isso a gente vê muito. Isso a gente vê muita gente que é músico trabalhando com acústica, né? O próprio Sim. Marcel aí, ele é. Não sei se vocês sabem, o Marcel ele é o nosso youtuber oficial aqui da Harmonia. Quem quiser saber mais, aí dá uma pesquisadinha no Instagram, Marcel Borim, você vai ver que ele é realmente o Johnny Cash brasileiro. Inclusive, pessoal, me sigam lá no YouTube, ó, youtube.com/Marcel Borim. Vocês vão ver que realmente os acústicos ali mandam bem na música também, viu? Em geral, assim, você pega até os grandes estudiosos aí, o Kutroff, os caras que são as grandes referências, todos eles tocavam ali um violininho, tocavam um pianinho, porque é um dos principais ímãs de gente para a área de acústica, é realmente o pessoal que adora a música, né? E a música fica ali também numa fronteira de algo extremamente técnico, né? Tocar um instrumento exige muita técnica e exige também muito sentimento. Então acho que fica bem a ver aí com essa questão da acústica, que é a fronteira da ciência com as humanidades. Verdade. Elaine, você conta pra gente aí no dia a dia, agora que você está trabalhando com pessoas, no dia a dia, como que você está aplicando a física aí no seu... Ou como também contar um pouco da experiência que você teve como gerente do laboratório por tanto tempo aí, não só na Harmonia, mas você também foi pesquisadora lá do IPT. Conta pra gente um pouco. Nossa, como o Vitor falou, é bem difícil responder essa pergunta. E só fazendo um adendo aqui, não sei se vocês perceberam, o Vitor chamou o Mitsui e a Mendy velhos, né? Porque na época de vocês, não sei como era, enfim. Faz tanto tempo assim que a gente se formou, né, Mitsu? É brincadeira. Realmente eu tenho aí 15 anos, vou fazer 15 anos de formada já. E realmente é uma pergunta muito difícil, Marcos, porque eu concordo com o Vitor, assim, o que você aprende fica um pouco diluído e você aprende, no fundo você canaliza aquilo que você aprendeu para o que você precisa no trabalho, né? Então tem muita coisa técnica que você vai aprendendo no dia a dia. Mas assim, por exemplo, em medições, eu fiz muita medição, né? Antes de ser gerente do laboratório, eu fazia bastante medição, fiz muita medição desde o IPT.
e a gente acaba aprendendo até a perceber melhor alguns fenômenos. O Mitsu foi um cara que me ajudou muito nisso. Para quem não sabe, ele foi meu chefe lá no IPT. E de você perceber os fenômenos das ondas sonoras, né? A reflexão, a difração, enfim, no dia a dia você consegue entender, na prática você vivenciar isso, né? Então acho que, mas no geral é isso que o Vitor falou, assim, é muito difuso, tudo que a gente aprende a gente acaba aplicando e a gente nem sabe como, né? No dia a dia a gente tá lá, o conhecimento tá lá e entra no dia a dia. E hoje, trabalhando com pessoas, não sei, acho que talvez de aprender, de ter aprendido, de estar aprendendo cada vez mais a ouvir, talvez isso, eu não sei se isso seria uma conexão aí com a música, mas aprender realmente a ouvir de verdade as pessoas, sabe? Não sei, acho que é mais filosófico do que qualquer outra coisa, mas talvez seja isso. É interessante, porque você, além de trabalhar com a área de gestão, você também é escritora, né? E então acho que tudo acaba ali tendo, de alguma maneira, rebatimento, né? E eu não sei, eu entendo também essa história. Quando você começa a estudar física, você começa a ver o tamanho das coisas, de alguma maneira, os problemas que a gente tem no dia a dia, eles realmente você começa a achar que é uma moleza resolver, né? Às vezes um problema que está te atormentando, que você perde o sono, quando você coloca em contexto, né? Dentro de tudo que se conhece a respeito até do próprio tamanho da gente em relação a tudo isso, é uma liçãozinha de humildade que a física dá pra gente ali. O Mário Cortella sempre fala isso, né? Quando a gente consegue ter essa contextualização que a física nos dá, até onde a gente conseguiu chegar no conhecimento, sendo assim do tamanho de um grãozinho de poeira, né? E você, Mitsu, conta. Eu ia falar que ele fala que a gente foi? é o vice-treco do subtroço, não é algo assim que ele fala? Numa palestra dele é muito vice-treco do subtroço. Quando alguém manda para ele, você sabe com quem está falando? Ele pergunta: você tem tempo, né? Para explicar. Então, realmente, acho que isso também é algo a ser conversado. Ô, Mitsu, conta pra gente, então, para você no seu dia a dia, como que acontece para você? Bom, eu acho que eu tenho o mesmo problema dos outros, né? Como é que eu digo isso? Eu tava pensando aqui, mas assim, no fundo a gente acumula um monte de conhecimento. E eu falo, né? Conhecimento tá lá. E conforme você vai precisando, você vai pegando lá que você precisa. Vou dar um exemplo, que o Vitor falou. Às vezes vem um monte de equação complicada, é um negócio que não me assusta mais, né? Tem que fazer um monte de parte, análise estatística, desenvolver equação. É tranquilo, um negócio que a gente fez coisa muito pior na faculdade, então essas equações, por exemplo, que a gente lida, são muito tranquilas. Eu acho que o maior desafio que eu tenho, assim, não é entender o fenômeno, porque isso, assim, é uma questão, mas é traduzir ele para a equipe, para ensinar as pessoas que estão trabalhando comigo, que eu estou treinando, para assumirem outras posições, para conseguirem fazer melhores ensaios, traduzir, explicar. Esse eu acho que é o maior desafio, assim, a parte mais complexa, né? Pegar o fenômeno, que aparentemente é muito complexo, e tentar traduzir de uma forma mais simples para as pessoas, principalmente para a equipe, né? Que eu tenho um trabalho de treinar a equipe, né? Para executarem corretamente os trabalhos, executar as medições, fazer análise de resultados. Esse eu acho que assim, é o principal papel que eu vejo assim da parte física. É tentar pegar aquilo que aparentemente é complexo, porque que nem vocês veem uma equação totalmente maluca, né? Sei lá, acho que o Vitor sabe, mas sabe que você pega a equação lá de Schrödinger, totalmente maluca, mas no fundo você pensar ela é bem simples quando você traduz ela em. É verdade. É ou não é, Vitor? É verdade. É verdade. Mas assim, o nosso papel é tentar traduzir isso, né? Traduzir isso para as pessoas como é que isso é palpável, né? Como é que aquilo vira algo palpável, alguma coisa que é entendível. Acho que esse assim é o papel, assim, é o meu trabalho aí, a parte que eu uso muito a física. Inclusive no caso da aplicação, acaba sendo muito multidisciplinar, né? Porque a aplicação envolve conhecimentos de construção civil, né?
envolve conhecimentos de projeto que são muito específicos da área de engenharia e da arquitetura. Então, acaba sendo, quando você tem um time multidisciplinar, onde você tem físicos, técnicos, arquitetos, engenheiros acústicos, engenheiros civis acústicos, acaba sendo muito rico, né, em termos de solução, porque você integra todas essas disciplinas aí numa solução bem robusta, né? Então, você está treinando aí, né? Você está treinando pessoas de outras áreas, né, Mitsu? Conta, a sua equipe também é meio multidisciplinar, não é? Exatamente. Na verdade, minha equipe atualmente é toda área de civil, né? Ou são técnicos em edificação ou já são engenheiros civis, né? Então, imagina, é um físico tentando explicar os fenômenos para os engenheiros e técnicos na área de edificações. Mas é aquela troca de informações, né? Eu entro com essa parte, eles entram com a parte de conhecimento da construção, né? Do concreto, da estrutura. Então, essa é a troca de informações que a gente tem que ter aí para poder executar corretamente o trabalho. Porque assim, a gente vai lá, a análise envolve tudo isso, né? Afinal de contas, assim, a acústica também depende do meio de propagação, depende do que é o material, se é concreto, como é que foi feito concreto, se é bloco de concreto, e aí vai, né? Eu preciso também dessa parte, que é a informação que os civis têm, pelo menos. Isso é realmente. O Marcel e o Mikael, por exemplo, o arquiteto e o engenheiro acústico, estão sempre trocando figurinhas muito interessantes aqui no Andapod, porque realmente a formação. Comigo também, né? Porque eu também tenho essa formação de arquiteto, mas sou muito interessado nessa área de exatas, que foi inclusive isso que me aproximou aí da acústica. Então, sempre a empresa acaba sendo um caldeirão ali, onde a gente consegue juntar, misturar e até sair coisas novas e interessantes aí dessa interação. Como esse modelo do trabalho do Vitor pode virar aí um software, não é, Vitor? Se a gente conseguir chegar e pegar esse modelo matemático, criar uma interface, né? Cada vez mais também integrado com essa coisa da programação, que eu achei muito legal que os físicos já estão aí nesse universo da programação, né? A engenharia acústica também tem a questão da programação. Marcel é o nosso mestre do universo em MATLAB, né, Marcel? MATLAB, Python, que o Vitor, eu sei que não gosta muito do Python, mas dá para fazer muita coisa. E aí os arquitetos e engenheiros entram com toda a parte que é relacionada à construção, são os modelos BIM, né? São os modelos em CAD, os Microsoft Project, que é um software de gerenciamento de obra. Então, todo esse mundo moderno de construção exige aí realmente um time que consiga lidar com todo esse universo de ciências integradas, né? Bom, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é a pergunta que o Brasil inteiro quer ouvir aqui, que é para o Mitsu. Para mim, Como é que alguém que trabalha com acústica acabou parando na Antártida? Pode contar um pouco dessa história aí pra gente, Mitsu? isso aqui é fácil. Na verdade, como se diz, como muita coisa no Brasil, você precisa ter QI. Na verdade, eu conheci uma arquiteta, ela é da Universidade Federal do Espírito Santo, que ela trabalhava no projeto Antártico. Na verdade, ela é no projeto dos módulos, né, na reforma da estação. E ela, não sei se vocês sabem, mas a ocupação da Antártica, se é que a gente pode chamar aquilo de ocupação, na verdade, a montagem de bases científicas tem que respeitar uma série de tratados. E, basicamente, sim, a gente não pode poluir o ambiente lá, né? Então, tudo que a gente faz lá tem que gerar o mínimo possível de impacto ambiental. E uma coisa que se tocar, que ruído também é um impacto. Tá? Então, essa minha amiga me chamou para ir lá para ver o que a gente pode fazer para reduzir o impacto acústico da estação brasileira. Que não parece, ela tem atividades, ela tem geradores, tem sistemas de aquecimento, então assim, ela gera bastante ruído. Isso gera um impacto considerável no entorno. Basicamente foi isso que eu fui lá para avaliar, como melhorar, como reduzir o impacto acústico, na verdade, assim, é o impacto acústico da estação brasileira na paisagem acústica lá do entorno. Esse foi o motivo para que eu fui para a Antártica. Estive lá em 2 ocasiões, eu não lembro as datas,
mas eu tive lá em duas ocasiões. Uma era para acompanhar, para fazer um diagnóstico inicial, e a segunda já para acompanhar algumas reformas, algumas alterações no projeto para reduzir realmente esse impacto. Logicamente que, infelizmente, isso não acabou não sendo viabilizado totalmente porque a estação pegou fogo. Aí, até onde eu sei, a nova estação ela é bem mais, já foi projetada pensando nisso. Mas essa é a Nossa, minha. e quanto tempo para chegar lá, Mitsu? Quanto tempo demora uma viagem dessa ida e volta? Para ir, olha, basicamente como é que é a aventura? Eu vou para o Rio de Janeiro, Galeão, na base aérea do Galeão, você pega o Hércules, vai até Pelotas, aí você dorme em Pelotas, depois de Pelotas você vai de Hércules até Punta Arenas. O Hércules, para quem não sabe, é um avião cargueiro, então ele é absurdamente confortável, né? Imagina, gente. Você não tem espaço nem para mexer o pé. A gente fala, vai joelho com joelho, pé com pé, tá? Assim mesmo, você não consegue nem mexer o dedão do pé. Com tanta carga e pessoas empilhadas dentro dele. Só para ter uma ideia, de Pelotas para Punta Arenas são mais ou menos 7 horas. Chegando em Punta Arenas, a gente aguarda. Se o tempo estiver bom, a gente vai para a base chilena na Antártica. Senão a gente tem que aguardar até o tempo melhorar. É uma questão de sorte. Eu já fiquei 2 dias, uma vez eu fiquei um dia e meio esperando o tempo abrir para poder seguir viagem. Aí, se chegando na base chilena, o navio da Marinha Brasileira nos pega e leva até a estação. Em tempo corrido, deve dar umas 48 horas aí, somando tudo. Só para ir. Só para ir. E aí, ao mesmo tempo para voltar. Aí, conforme o tempo, isso vai esticar mais ou menos, é o tempo que você vai ficar. Por exemplo, a Eu segunda. achei que eu achei que demorava bem mais, porque tem que pegar o barco ali, né? E quanto tempo de barco vai? O barco é umas 5, 6 horas. A estação chilena é Ah, é próxima. rapidinho. Tanto é que se você for de helicóptero, é uns 40 minutos, eu acho. Não, na verdade, você pensa, em termos de distância, hoje a distância não é tão grande. O problema é as condições climáticas que tem que estar favoráveis, né? Se elas estiverem favoráveis... Parece que é o mar mais perigoso do mundo, né? É o mar mais perigoso do mundo, aquele ali. Não, é o Strait Drake, mas eu não passo por ele. Strait Drake Ah, tá. é entre a América do Sul e a Antártica, né? Na verdade, a base chilena já está na Antártica, né? Então, o navio já está na região mais calma. Ah, entendi. Muito bom. Então agora a gente vai chegar e fazer nossas considerações finais com os nossos físicos, né? Nossos físicos e nossos comentaristas. Então, o que você teria de fazer de considerações finais aí? Vamos começar agora com a Elaine. E quem tiver também uma consideração final, uma curiosidade para a gente saber aí como que vocês têm de curiosidade para trazer para a gente aí do mundo da física e da acústica. Elaine? Então, eu fui na internet, né, pesquisar quando me falaram, você vai ter que trazer uma curiosidade e tal. E aí eu falei, pô, o que eu vou levar, né? Porque a física realmente tem muita coisa curiosa, né? E aí também para fugir um pouco de explicar algum fenômeno aqui, porque eu tô tanto tempo realmente muito longe dos fenômenos, dos estudos da física em si, que aí eu não ia me colocar nesse papel agora. Então eu busquei na verdade, um fato histórico aqui que eu achei, que eu acho legal, acho importante, e que está fazendo 101 anos nessa semana, acho que na sexta-feira, dia 29, que foi uma expedição de cientistas britânicos que vieram para Sobral, né, uma cidade do Ceará, para verificar e tirar fotos, enfim, de um eclipse solar, visando comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein. E foi a primeira vez que se provou, né, a teoria dele, e foi com dados coletados aqui no Brasil. Então eu achei legal, porque inclusive está fazendo aniversário essa semana, então coincidentemente, e até para, sei lá, de repente, quem não está nesse momento conseguindo achar motivos para se orgulhar do país, acho que esse pode ser um motivo, de repente, para ficar feliz. Acho que seria legal trazer.
Muito bom. Vitor, você tem aí umas considerações finais e uma curiosidade para gente? Bom, tem uma curiosidade aqui, pegando um pouco o gancho da relatividade que a Elaine falou, né? Que é uma das áreas da física moderna. A gente ouve muito falar em espaço-tempo, né? Na física moderna, né? E está muito conectado, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, né? E que faz uma interface aí com a acústica, é que a gente tem uma fonte sonora, o comportamento dessa fonte sonora no tempo é que determina quais frequências que ela vai excitar naquele espaço. Então, se a gente tem um pulso, geralmente o impulso muito rápido, geralmente ele tende a excitar todas as frequências audíveis, né? Então, essa é uma relação da mecânica clássica, na verdade, de espaço-tempo, que eu acho muito interessante. Inclusive, a gente usa isso, né, quando a gente faz nossas medições, estourando os balões, né? Exatamente. Então é uma coisa que realmente acaba sendo, tem uma utilização muito prática para a gente. Tem gente que faz dá tiros aí com armas de festim. Isso é uma maneira bem comum aí da gente conseguir fazer medições acústicas, né? É uma coisa muito. Pode falar, Vitor. Não, é o Marcel. Marcelo. É que é uma coisa muito louca isso, até na faculdade de engenharia acústica, quando nos passa essa informação pela primeira vez, é que um ruído impulsivo, né, uma palma, um balão, contém todas as frequências nele. É uma coisa muito louca assim de pensar como é que pode, né, uma pessoa que recebe essa informação pela primeira vez realmente muda a cabeça assim, né? É muito estranho ver isso. Mas enfim, são tipos de ruídos que a gente acaba utilizando para medições, né? Esses ruídos impulsivos. Inclusive, o raio-x que a gente faz a impressão digital de uma sala de concerto, de um teatro, se chama resposta impulsiva, né? Que é justamente derivado disso aí. Muito bom, e Mitsu, vamos ver suas considerações finais. O que você pode falar para a gente? Tem alguma curiosidade aí? Olha, não tenho nada. A única coisa que eu ia falar assim, que a onda, né? Onda sonora, a gente fala de onda sonora, mas assim, onda está em quase tudo na física, tá? Que o Vitor falou, qualquer área da física que você entrar, dificilmente você não vai esbarrar em onda, seja onda eletromagnética, onda mecânica, até onda gravitacional. Então, assim, as ondas fazem parte do universo da física, tá em praticamente tudo que é área. A termodinâmica também. Então, assim, a ondulatória, que é o fenômeno que a gente usa em acústica, ele é um fenômeno muito conhecido físico por causa disso, porque ele está em tudo que é área da física. Seja na mecânica quântica, mecânica clássica, estudo do universo, relatividade, está em qualquer área. Inclusive, exatamente. Inclusive, recentemente tivemos talvez a primeira detecção das ondas gravitacionais, que é da teoria da relatividade geral, né? Então, Foi há uns 2 anos, não foi? por As aí. ondas gravitacionais. Que é mais uma prova da teoria da relatividade. Bom, então, Marcel, agora com os nossos comentaristas, depois de ter recebido tão ilustres convidados aí, Marcel e Mica, por favor, suas considerações finais a respeito disso. O que é física para vocês e como que foi ter conversado com os nossos físicos aqui? Bom, física. Na verdade, essa pergunta eu já tinha respondido lá no início, né? Eu vou só fazer aqui a consideração final, então. E queria agradecer aí a presença, a conversa com os físicos, pelo tempo tomado. A conversa foi bastante interessante. A gente viu aí também que a acústica pode nos levar a vários lugares inusitados, né? Como a Antártida, por exemplo, quando menos se espera. E quem quiser também saber um pouco mais sobre acústica, o pessoal que está aí de casa, que está ouvindo, não sabe nada e tem interesse, daqui a alguns meses a Harmonia vai lançar aí um curso de acústica online na Udemy. Então fiquem ligados que vocês vão poder aprender acústica de um jeito bem diferente, do jeito didático. E com certeza vai ser interessante. E obrigado aí pela participação, pessoal. É interessante porque também a multidisciplinaridade, né? O Marcel falou desse curso.
É um curso onde participa ali diversos perfis, tem designer, tem arquiteto, tem engenheiro acústico. Esse curso está bem interessante porque ele traz ali o conceito bem integrado dentro de outras disciplinas, com uma linguagem bem atual. Eu acho que vai ser um curso que vai ser bem interessante para quem quer se introduzir nesse mundo, que é o mundo da acústica. E você, Mikael, conta pra gente. Eu também quero agradecer a presença de todos aí, foi muito legal o bate-papo. Realmente dá vontade de continuar conversando, tem muita coisa da física para falar, especialmente a fronteira do conhecimento, que quanto mais a gente conhece, mais a gente quer descobrir, né? Mas consideração final, o que eu mais achei interessante foi o que a Elaine falou, de que a física ela começa na filosofia das indagações de onde a gente veio, para onde a gente vai, como o universo funciona. Não é só a palavra que tem origem nos gregos, mas teve essa fissura já no tempo de Heráclito, entre as indagações como fenômenos científicos ou filosóficos. E a humanidade seguiu por séculos com indagações por uma ótica mais filosófica e espiritual, pelo menos no Ocidente. E a partir do Renascimento, né, século XVI, a gente começou a voltar para uma ótica mais científica. E o aparelho de medição, já que os fenômenos são ondulatórios, antes era só o corpo mesmo, era o que a gente podia observar, e a gente começou a usar esses recursos dos aparelhos que a gente usa hoje em dia, e até na acústica, antes, para a gente fazer diagnóstico, era menos equipamento, cada vez mais a gente tem recurso, né? Mas para o arquiteto, acho que a experiência fenomenológica, né, da percepção sensorial do ser humano, sempre vai estar no centro ali das considerações. Às vezes tem ecologia ou tecnologia e a física, mas acaba sendo sempre a percepção do usuário como ponto central. Bem, realmente aí a gente consegue fechar justamente com esse pensamento do Mika, onde a física ali é uma ciência que engloba todas essas áreas e termina né, o ponto principal dela é o ser humano, aquela pessoa que está ali e que, mesmo sendo tão pequeno, conseguiu chegar tão longe, né? Realmente é algo admirável pensar, quando você pensa o tamanho do universo e nosso tamanho, como a gente conseguiu entender e conseguir fazer as perguntas, né? Porque são perguntas realmente que cada vez abrem mais perguntas. Então, quanto mais a gente descobre o universo, mais dúvidas aparecem, mas realmente a física abriu para a gente, tirou a gente de uma grande ignorância para uma situação onde a gente realmente tem esperança de conseguir entender as coisas. Então, eu queria agradecer muito a presença aí dos nossos convidados, dos nossos físicos que são queridos, do nosso dia a dia de trabalho aí, e eu achei muito interessante poder trazer isso para o nosso seguidor aí, para a pessoa que ouve o Onda Pod. Continue ouvindo siga a gente nas redes sociais, sempre tem coisa nova, sempre tem novidade ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook. Agora está uma onda de lives, né? Então teremos algumas lives aí da Harmonia esses dias. E acompanhem, e queria agradecer também ao ouvinte por ter ficado com a gente até aqui. Nos vemos no próximo Onda Pod. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Obrigada. Valeu, Tchau, obrigado. muito obrigado.